Parte 2 aqui da noção intuitiva de função. O objetivo também é entender algumas aplicações de função. Então vamos lá. Vamos ver aqui o terceiro exemplo, né, que a gente vem aí trabalhando a ideia intuitiva de função. Então nesse exemplo fala assim: uma estamparia cobra uma taxa fixa referente ao trabalho de desenvolvimento de uma estampa padrão, mais um valor por parcela, por peça de roupa estampada. Para estampar camisas de certa encomenda, o orçamento calculado estabelecia uma taxa fixa de R$ 75,00 mais R$ 9,00 por camisa. Então, nesse exercício, a gente vai ter que analisar duas coisas. A gente vai ter que se ater à taxa fixa, que é a taxa fixa de R$ 75,00, e ainda uma outra taxa, né, cobrada por camisa, né? Tem a taxa fixa e o valor aqui cobrado por camisa. Então eu fiz uma tabela também, né, para a gente conseguir ver esses valores mais fácil. Na linha de cima aqui, ó, eu coloquei a quantidade de camisas. Coloquei uma camisa, duas camisas, 10, 20, 50, quantas camisas você quiser e generalizando. Bom, se você quiser, né, estampar nessa estamparia uma camisa, o que você vai ter que fazer? Você vai pagar os R$ 75,00, que é a taxa fixa. Como é só uma camisa, você vai pagar mais R$ 9,00, né? 75 mais R$ 9,00. Então, ó, vai ficar exatamente assim. Uma camisa vai dar R$ 84,00, porque é 75 mais 9. Se você quiser comprar duas camisas, você vai pagar os R$ 75,00 da taxa fixa mais 9 vezes 2. Por que 9 vezes 2? Porque esta taxa aqui, ó, esse 9 é o valor que você vai pagar por camisa. Então, se você vai estampar duas camisas, você vai multiplicar esse valor aqui por 2 e somar aos 75, que é a taxa fixa. Então tá aqui, ó, multipliquei o 9 por 2 e somei com a taxa fixa, que é 75, que deu 93. Se você for estampar 10 camisas, o que você vai fazer? Vai multiplicar por 10, né, esse R$ 9,00 aqui, que é o valor que você vai pagar por camisa, e somar com os R$ 75,00 da taxa fixa. Então vai ficar 9 vezes 10, né? R$ 9,00 da taxa por camisa, 10 camisas, soma com a taxa fixa, que é 75, e dá 165. Se você for estampar 20 camisas, 9, que é a taxa por camisa, 20, que é a quantidade de camisas, esse resultado somado com 75, que é a taxa fixa. E isso dá 255. Se você for estampar 50 camisas, você vai fazer 9 vezes 50, 9 que é a quantidade, que é o preço que vai pagar por camisa estampada, né? 50 é a quantidade de camisa estampada, multiplica isso e soma pela taxa fixa, ok? Aqui é generalizando, né? Você quiser aí fazer 100 camisas, 200 camisas, vamos supor que você vai querer fazer aqui 200 camisas. Você vai pegar o 200, vai multiplicar por 9, que é o valor que você vai pagar pela quantidade de camisas, que é 200 camisas, vai fazer 200 vezes 9. O resultado, somar com 75, que é a taxa fixa. Generalizando isso, ó, para qualquer camisa, né, qualquer quantidade de camisa, você vai ter 9 vezes a quantidade de camisa somada à taxa fixa, que é 75. Bom, a relação entre a quantidade de camisas e o valor cobrado é descrito por uma função, cuja fórmula dessa função é dada por esta expressão, ó. O valor cobrado é igual a 75, que é o valor da taxa fixa, mais 9, que é o valor por camisa, vezes o x, que é a quantidade de camisas. E aí a gente tem que se ater que o x aqui, ó,
é a nossa variável independente, né? Por que que o x é a variável independente? Porque independe da quantidade de camisas, né? Você pode ter 1, 2, 10, 100, 1000 camisas. E o v, que é o valor cobrado, é a variável dependente. Ele é a variável dependente porque para você saber o valor cobrado, você depende da quantidade de camisas que você vai estampar, né? Então você só sabe o valor final se você souber quantas camisas você vai estampar. Se não sabe quantas camisas vai estampar, não sabe o valor final. Então o V depende da quantidade de camisas, né? O valor cobrado depende da quantidade de camisas, ok? Quarto exemplo aqui, ó. Para calcular a área de um quadrado, pode ser utilizada a fórmula. Esta fórmula aqui, né, ó, que é a fórmula para calcular a área de um quadrado. A área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Então tá aqui, ó, o quadrado, né, ó, L vezes L, a fórmula dele, né, o A representa a área do quadrado, o L ao quadrado é a medida do lado do quadrado, tá? Então, a cada valor que atribuímos à medida do lado do quadrado está associada a um valor correspondente à área desse quadrado, né? Então, dependendo dos valores aqui que eu colocar na medida do lado, eu vou ter o valor da área. Eu tenho que saber o lado para me saber a área. Então, ó, eu fiz uma tabela aqui para a gente entender isso, ó. Eu coloquei 3 colunas. Uma coluna para o lado, valor do lado, uma coluna aqui para me fazer a conta e a outra coluna para a área. Então, ó, imagine um quadrado que tem 1 centímetro de lado, né? A medida do lado desse quadrado vale 1 centímetro. O quadrado ele tem todos os lados iguais, né? Então, se aqui for 1, aqui também é 1. Então, o quadrado com 1 centímetro, a área é igual ao lado elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, a área desse quadrado que tem lado 1 centímetro é 1 centímetro quadrado, né? Porque lembrando que aí a medida de área é sempre em centímetros quadrados, de lado em centímetros. Um lado aqui com 2 centímetros, a gente tem a área 2 elevado ao quadrado, né? O lado elevado ao quadrado, que dá 4. 2 elevado ao quadrado, 4. E a área, então, aqui é 4. O lado igual a 2,5 centímetros. Então, a área vai ser o lado, que é 2,5 centímetros, elevado ao quadrado. 2,5 elevado ao quadrado é 6,25. Então, a área é 6,25 centímetros quadrados. Imagine que a gente tem o lado de um quadrado que mede raiz de 10 centímetros. Então, a gente vai pegar essa raiz de 10 e vai elevar ao quadrado para saber a área. Raiz de 10 elevado ao quadrado, cancela, né, o expoente aqui da raiz quadrada com esse quadrado, só sobra o 10. Então, a área é 10 centímetros quadrados. E imagine que você tem aí um quadrado que tem 5 centímetros de lado. Então, a área dele é o lado elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 25. Então, a área é 25 centímetros quadrados, né? Lembra que quando a gente eleva ao quadrado aqui, a área, o resultado fica em centímetros quadrados, né? A gente não pode esquecer essas medidas, porque se você não coloca a medida também está errado, tá? Se você colocasse só centímetro, estava errado. Lembrando aí, sei lá, você vai ver uma casa. A casa tem tantos metros quadrados, né? Um apartamento tem 60 metros quadrados. É sempre a unidade de metros, né? É sempre... A unidade de área, desculpa, né? É sempre em centímetros quadrados, ok? Então, nesse caso, a área do quadrado está expressa em função da medida do seu lado. Assim, a gente tem, né? Assim, a gente tem que a área do quadrado é a variável dependente, né? A área do quadrado é a variável dependente. E a medida do lado a medida do lado do quadrado, né? É a variável independente, tá? É importante, né? A gente se ater a isso, o que é variável dependente e o que é variável independente, ok?